Sejam bem-vindos a mais um Entre Fraldas e Negócios. Eu sou Flávia Puccini e hoje eu vou entrevistar uma pessoa, gente, que ela é inspiração. Eu acho que o assunto é, assim, sensacional e toda mãe, com certeza, já passou por isso. Então, vamos lá. Antes dos filhos, o casal tem tempo, tem espaço e tem a rotina só dele. Depois deles, tudo muda. O amor é testado, a paciência é exigida, o desejo precisa ser reinventado. Hoje eu recebo uma mulher que conhece essa jornada de perto. Michelle Occhiusi é mãe de 2, já passou por processos de separação, viveu o luto do fim, já se perdeu, se encontrou e hoje ela é terapeuta familiar. Ela sabe na pele como a chegada de um filho pode transformar e às vezes abalar um relacionamento. Nesse episódio, vamos falar sobre casamento, separação, reconstrução, criação de filhos e sobre o que realmente sustenta esse amor na maternidade. Seja muito bem-vinda, Mi! Ai, que delícia, gente! Você arrasou nessa apresentação! De você estar aqui, de vir trazer esse tema tão importante e tão necessário. Ai, que delícia de convite, eu que estou muito feliz de estar aqui, viu? Vamos falar desse assunto que realmente é necessário, é importante e muitas vezes a gente, joga para debaixo do tapete. Né? Mi, se apresente, conte sobre você, para quem não te conhece. Bom, como você disse, eu tenho várias maneiras de me apresentar, né? Eu vou começar pela parte pessoal, porque é através da pessoal que me levou pro profissional, né? Isso, conta a história, porque a história da Mi é uma história muito... cheia de levantadas. Né? E de reviravoltas, né? Eu acho que é muito importante. Bom, eu sou Michelle, mãe do Hector, de 1 ano e 8 meses, que... Separei quando ele tinha 1 ano e 8 meses, gente. Mãe do Hector tem 15 anos já. E da Giovana, do meu terceiro casamento, que tem 3 anos. Como eu disse, eu me separei, né, do pai do meu filho, quando ele tinha 1 ano e 8 meses. E depois dessa separação, eu casei de novo, separei, falei, não vou mais casar. Chega, já tá bom pra mim. Só que tem uma coisa que assim, eu acredito de verdade na evolução ao lado de alguém. E eu falei, poxa vida, ficar sozinha, né, para sempre não é o que eu quero. Eu tinha um desejo muito, muito grande de apresentar ao meu filho o que é um casamento. O que é viver dentro de uma casa, né, com esse relacionamento mais saudável. E eu falei, quer saber? Não vou desistir não, vou casar de novo. E aí nesse meio tempo eu conheci o Márcio, que hoje é o meu atual marido, e desse casamento ele virou pra mim e disse assim, Mi, você quer ter filho? A gente namorava. Aí eu falei, daí já é demais, né? Eu falei, não quero ter filho, num primeiro momento. E aí ele falou, então é melhor a gente separar. E eu gostava muito dele. E a gente se separou. Fui pra minha terapia e descobri que, na verdade, eu queria muito ter filho. Eu só tava com medo, né? Medo de passar por uma terceira separação, com 2 filhos, um filho de cada pai, e vivenciar toda essa história de novo. E aí eu falei, quer saber? Liguei pra ele e falei, deixa eu reorganizar o que eu te disse. É mentira que eu não quero ter filho. Eu quero ter. Só que eu tô com medo. Você topa me ajudar nessa? E ele falou, topo. E aí a gente começou a namorar, voltamos, né? Ficamos acho que 6 meses separados. E deu, sei lá, 2 meses a gente tava morando juntos. Deu 6 meses, eu tava grávida da Giovana. Ai, meu Deus. Enfrentei sim, com muita coragem, esse medo, porque não foi uma gestação simples, né? Foi uma gestação também cheia de questões aí, né? E graças a Deus, ela nasceu super saudável, tá super bem, e eu tô tendo também, de novo, na prática, né, o que é se manter num casamento, num relacionamento com criança pequena, que é o tema que eu realmente acho que vale muito a pena a gente falar aqui. Então, eu sou mãe dessas 2 belezuras, casada com o Márcio, e ao longo da minha jornada aí, né,
eu acabei cada vez mais estudando sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento infantil, me formei master em programação neurolinguística, neurociência, estudei psicanálise que nem uma doida, enfim, fui cada vez mais psicologia transpessoal. Hoje eu sou terapeuta familiar, né? Minha abordagem é transpessoal, ou seja, eu não atendo apenas pensamentos, sentimentos e fatos. A gente também trabalha com a parte espiritual, a parte energética, a gente entende o ser humano de um jeito integral, né? Então a minha abordagem é a psicologia transpessoal e eu atendo casais em consultório que estão passando por uma crise, atendo duplas parentais, ou seja, casais que um dia se separaram, porém eles têm um filho e eles precisam dentro do consultório entender como seguir a vida dali para frente, né, com essa criança, já que eles não são mais um casal, porém eles precisam dialogar, né? Então eu faço ali uma mediação de conflito normalmente e atendo muitas mães que passam por um processo de separação ou mães que estão se redescobrindo, né, depois dos filhos. Mas basicamente 100% do meu consultório, de alguma maneira, tem uma mãe ali sentada, né, com o seu filho buscando entender como ser melhor por conta dessa criança também. Então, essa é um pouquinho da minha jornada, resumida. E Yomi, como é que você foi cair, né? Porque você era apresentadora da comunicação. Como é que você foi cair na terapia, na psique? Exato. Bom, eu faço terapia desde os meus 17 anos. Eu tô com 43, faz a conta aí. Mas já faz aí os seus mais de 25 anos, né? Pela minha conta, acho que é isso. E o que me levou foi justamente, antes de mais nada, o meu processo. Porque eu fui descobrindo, como paciente, a força da terapia. Eu fui me transformando. Quando eu olho para aquela Michelle dos 17, eu não sei nem mais quem é, porque é tão diferente, né? Eu mudei tanto daquela época para essa. Então a terapia ela foi me transformando, ela foi me ajudando, ela foi me dando ferramenta. Eu me vejo hoje numa situação que eu brigo pouco com as pessoas, de verdade, né? Eu não tenho tanto incômodo com o outro, né? Eu realmente fui me vendo num lugar que a terapia foi me dando. Então, esse foi o primeiro passo, né? O segundo é porque quando eu me separei, a minha irmã tinha criado um projeto, só ela, porque ela precisava compartilhar com as amigas a maternidade. Nós temos filhos com a mesma idade. E aí ela juntou 15 amigas e criou um e-mail lá, chamava Mães Amigas, era Yahoo Group, né? Era no Yahoo Group, chamado Mães Amigas, porque de fato eram amigas dela, e a gente começou a trocar ali, compartilhar. Nesse meio tempo, o negócio foi crescendo dela, foi crescendo, quando Mães Amigas já tinha 1 ano, ela tinha 100 pessoas já, que saiu do e-mail, foi para um Facebook, já tinha 100 pessoas, ela decidiu fazer um evento. Nesse evento eu fui, falei, nossa, pô, que legal, eu tava me separando, na época saindo da Band, saindo, né, da parte como apresentadora de TV. Ela falou, mas você não quer escrever um site? Fui escrever um site, o blog, de repente quando eu vi eu tava sócia dela, a gente tava sócia no negócio, e aí eu comecei a fazer eventos. E nos eventos eu juntava mães e trazia um profissional. Então eu convidava um profissional para ir lá falar sobre um tema e eu era mediadora, porque afinal era esse o meu trabalho até então, né? Uhum. Eu não era só apresentadora de TV, eu era mestre de cerimônia, né? Então eu fazia esse papel. Com o tempo aquilo foi juntando, porque daí eu comecei a fazer as formações, uma mistura de querer entender mais sobre mim, entender muito sobre o meu filho, porque eu ficava preocupada, né, dele ser um filho ali de pais separados, e também fui assistindo os profissionais, e fui também tendo um curso na paralela sem eu perceber. A gente tinha um evento chamado Chá Pós-Parto, que era um evento para mães com bebês, e nesse evento eu atendia as mães, num primeiro momento mediadora. Olha, gente, eu tô dando uma volta, mas segura aí a onda que eu chego onde vocês querem. Aí, nesse dia, teve uma mãe, eu vou lembrar dela para sempre. E até então a gente levava profissionais que falavam sobre amamentação, pediatras. E aí, nesse evento, era uma mãe que estava com o bebezinho dela e era o dia da amamentação, era agosto dourado. E a gente chamou uma profissional de aleitamento materno. Nesse dia a IPTV foi entrevistar a gente. E
Todas as mães lá com a criança pá no peito, e essa criança no colo dessa mãe só chorava. Chorava, chorava, chorava. Eu era a mediadora, eu não era terapeuta na época. E eu olhava para ela e eu falava, gente, o que essa criança precisa? E eu não conseguia entender. Até que eu bati o olho na bolsa dela e vi a mamadeira. Na hora minha cabeça fez, ó. Falei, gente, ela não quer dar, a criança tá com fome, ela não quer dar mamadeira, ela tá intimidada, porque ela tá no agosto dourado, falando da importância do aleitamento, uma consultora de aleitamento, a PTV filmando o quanto é importante você aleitar, e ela vai dar uma mamadeira. A gente já tinha um chá pós-parto há bastante tempo, né? Eu já tinha bem refinado o meu olhar, né? Aí eu virei pra ela e falei, posso te convidar para passear lá fora no jardim? Talvez ele precisa respirar um pouco. Né, ele precisa de um ar, né, às vezes aqui tá ar-condicionado, tá? Ela desesperada, e eu falei, aproveita, leva a sua bolsa, vai que você precisa. Ela pegou a bolsa, chegou lá fora e despencou de chorar. Tadinha. E chorou, 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 Ai, chorou. tô com dor no coração. Eu falei, pega essa mamadeira, dá pro seu filho. Ela pegou a mamadeira, deu, e eu disse pra ela uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Alimentar o nosso filho não é pelo peito, é pelos olhos. Eu falei pra ela, a gente não alimenta os nossos filhos pelo peito. A gente alimenta pelo olho. Tem muita mãe que dá peito e tá com o celular na mão. Você tá com a mamadeira e olhando nos olhos do seu filho. Então deixa eu te dizer uma coisa, você tá alimentando o seu filho. É disso que você precisa. Ela virou pra mim, despencou de chorar e falou assim, eu não sei porque eu vim. Eu sou a única que não conseguiu amamentar. Aquilo, Flávia, pegou tanto em mim, mas pegou tanto em mim, que eu falei, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma roda de conversa para mães no pós-parto, trazendo especialistas para ensinar como elas devem ser mães, no que é certo, no que é errado. Aquilo para mim, e eu já tava como paciente de consultório, eu falei, eu vou mudar o chá pós-parto. Essa moça me fez, ela sem ela saber, ela nunca mais voltou. Eu levei ela até o carro, pedi para ela voltar, ela de um jeito muito carinhoso disse para mim, eu não sei se eu volto. Foi bem difícil pra mim estar aqui. Eu disse pra ela, eu sinto muito. O erro não foi seu, foi meu. Eu cometi esse erro, né, como organizadora desse evento. Eu não percebi, né, a importância que tinha. E te peço desculpas, ela foi embora, liguei pra ela algumas vezes. A gente até por um tempo manteve um diálogo, mas ela nunca mais voltou. Naquele dia eu virei pra Polly e falei, a partir de agora o chá pós-parto não é mais. A gente não vai mais dar curso. Que são importantes as informações, sim, elas são ricas, mas naquela proposta de roda, ela precisava ser uma roda terapêutica. E aí eu falei, vamos chamar profissionais, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, para a gente ajudar essas mães a passarem por essa fase. E foi aí que o chá pós-parto cresceu muito, 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 e eu comecei a ter vontade também de fazer esse papel. E aí foi quando eu fui aos poucos, né, cada vez mais me tornando terapeuta, me formando terapeuta, estudando, atendendo mães, até que chegou a pandemia. Eu falei para meu consultório, que era dentro da minha casa, só que eu atendia só mães que tinham passado por um processo de separação. Eu falei para ela, Polly, o consultório tá indo bem, né? Vamos fazer assim? Eu vou atender e você cuida do Mães Amigas, porque daí de alguma maneira a gente conseguia dividir, né? A gente ficou com muito medo do Mães Amigas fechar. E eu comecei a aumentar meus atendimentos. E aí eu percebi que eu era boa, Flá. Eu hoje tenho muito orgulho da profissional que eu sou, né? Eu percebi que assim, eu não era boa porque eu acertava, não é pelo acertar, mas porque eu sempre fui buscadora, né? Eu sou uma terapeuta que não para de estudar. Eu gosto de estudar, eu gosto de atender, e eu percebi cada vez mais que eu era apaixonada por isso. Quando alguém entrava no meu consultório e eu tinha a oportunidade de fazer uma provocação, jogar uma pergunta que pudesse fazer aquela pessoa sair de lá assim, nossa, Mi, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu falava, que bom, vamos pensar juntas. E ela saía de lá e eu falava, eu não quero mais parar de fazer isso. Aí foi quando eu vendi minha parte do Mães Amigas pra Polly, no auge do Mães Amigas, porque o Mães Amigas estava ainda muito grande, só cresce, graças a Deus. Mas eu lembro que minha irmã falou, como assim? Você vai sair? Eu falei, pô, eu não posso mais ficar. Não é esse o meu lugar. Eu não aguentava mais fazer algumas coisas que não eram o meu papel de essência, de alma, sabe? Eu falava pra ela, olha, eu preciso, pô, eu preciso atender. Eu quero ocupar minha agenda com isso. E minha irmã sempre muito amiga, muito apoiando, né? Propósito chamando, né? Ela falou, não, Mi,
vai lá, tô com você, te apoio, vai lá, tal. E aí eu vendi minha parte para ela, que foi mais um processo de separação que eu vivi, né, que foi uma dor bem profunda, né, tanto minha quanto dela. E aí eu vendi umas amigas numa época que todo mundo falava a mim, mas como assim você vai sair? Você vai trocar o salário que você ganha de umas amigas? E eu ganhava muito bem, não só dinheiro, mas também todo o recurso de permuta que eu tinha pelo Mães Amigas, né, que era muito bom, querendo ou não, né, eram Sim. vários valores que eu tive que colocar na minha conta de hoje, porque como terapeuta a gente também não pode muito fazer esses papéis, né, eu falei, não adianta, eu preciso seguir isso. E aí, realmente, eu segui. Olha, poderia ficar um podcast inteiro. Pronto, acabou o podcast. Nossa, mas eu vou te falar Acabou o tempo do podcast. O que você me falou dessa mãe se sentir pertencendo a um Não grupo pertencente, né? E é a necessidade dela querer pertencer. É. Como que a amamentação pode ser exclusiva, né? É. E ela deveria ser inclusiva. É, exato. Ela, muitas mães, porque aqui eu pego essas mães Sim. nesse dilema. Sim. Até eu vou repensar. E você sabe o que é interessante? É assim, claro, sem sombra de dúvidas, não, a questão não é o amamentar, que já está cada vez mais claro que é fundamental, né? Importante para o desenvolvimento da criança, todos os funcionamentos, né? Enfim, você fala isso muito bem. Não se trata do amamentar, se trata dessa autoanálise que a mãe precisa ter, de entender, né? Eu entendo, faz muito bem para o meu filho, é necessário para o meu filho, sim, é necessário para o meu filho. E ela vai buscar um processo de terapia junto com um processo de amamentação, de aleitamento, enfim, para ela entender também, né? Porque tem muita. Isso, a gente poderia realmente só falar disso, mas tem muita coisa que acontece com a mãe no momento da amamentação que representa a infância dela. Se ela foi amamentada, Sim. o que significa ela diante a mãe dela. Tem muita coisa ali que às vezes ela não amamenta por outros motivos, né? Então, naquele contexto, fazia mais sentido para nós a gente acolher a mãe dentro da história dela. E muitas, né, que passaram por ali, por se sentirem acolhidas naquele lugar, foram influenciadas por outras que estavam ali e seguiram caminhos que talvez naquele momento ela diria que não, né? Eu não quero amamentar. Mas aí, sem a gente falar nada, dentro de um processo de cuidado, ela foi entendendo que para ela era possível. Deixa eu experimentar isso, porque eu tô vendo as minhas iguais, né? Sim. Eu tô ali conectada com outras mães, mas a gente não precisava ali, dentro daquela proposta, ficar trazendo o que era certo e o que era errado. Sim. Né? Era um outro lugar, era um outro papel. Então, realmente. Yomi, a gente que trabalha, eu trabalho com desenvolvimento infantil de uma forma muito direta, e aqui no espaço a gente preza muito por enxergar essa criança nessa Sim. integralidade, relacionamento com os pais, criação. Então, assim, tudo é muito importante. E desde a sua infância, você passou por algumas situações que nós, infelizmente, vemos crianças que também passam por isso. Então, eu acho que é muito importante você contar um pouquinho do que aconteceu e como que hoje você enxerga uma forma da gente auxiliar nesse cuidado. Porque, muitas vezes, os pais estão brigando e acabam não enxergando a criança, Exato. né? Então, eu queria conversar um pouco sobre isso. Bom, quando eu tinha por volta de 7 anos, eu vivi violência sexual. E isso mexeu muito comigo. E eu só fui me dar conta que isso mexeu comigo quando eu já estava maior, né? Até porque, quando a gente é criança, dependendo do que você vive, você esconde isso. Você você não para pensar que aquilo realmente aconteceu. Você fica confusa se aquilo aconteceu ou se aquilo foi uma fantasia da sua cabeça, né? E quando você é maior e você começa a fazer uma terapia, e eu descobri isso veio à tona em mim, porque eu estava vivendo algo muito violento, e eu dentro do processo de terapia, a terapeuta ela perguntava, tem algo que você viveu na sua infância que você se sentiu invadida? Aí sempre que ela falava isso, me vinha o gatilho dessa imagem, dessa cena, e eu falava, não, porque eu ficava na dúvida.
se era. Eu falava, será que é mesmo? Será? Eu ficava na dúvida. E ela foi, aos pouquinhos, perguntando, e aí ela virou pra mim e disse, eu vou perguntar mais uma vez. E mesmo que você tenha dúvidas, a hora que ela falou isso, eu falei, eu vou falar, né? Tanto que até hoje eu uso esse recurso no meu consultório, né, em homenagem a essa minha terapeuta. Ela falou, eu falei, olha, tem uma coisa, era psicanálise, porque eu não enxergava a minha terapeuta, né, eu ficava no divã nessa época. E ela falou, e eu falei, teve uma coisa que aconteceu, e aconteceu isso, e relatei. Só que conforme eu fui relatando, eu comecei a chorar de um jeito absurdo. Assim, sabe aquele choro que você não consegue nem falar? E aí eu chorei. Ali eu percebi, mas eu já era grande, eu devia ter 27 anos, né, mais ou menos. E isso é um assunto que a gente não fala, porque a gente tem medo de expor o agressor, o abusador, né? A gente fica confuso sobre, será que a culpa não foi minha mesmo? Será que não fui eu? Ainda mais quando é pessoa próxima, né? O seu era muito próximo, né? Então assim, será que não fui eu? Será que a culpa é minha? Será que, né, você começa, e aí você não quer expor, e ao mesmo tempo você não quer falar daquilo, porque você tem vergonha daquilo, né? É um processo muito profundo. E para quem tá vivendo conflitos dentro do casamento, a gente, sem perceber, ignora a criança. Porque é como se a gente estivesse, né, focando num outro ponto que está sendo importante para você e você não acha que a criança está precisando de ajuda. Não foi o meu caso. Na época, meus pais estavam bem, não tinha briga nesse aspecto, né? Porém, isso de um modo geral, né? A gente assiste e percebe que muitos casais, às vezes, deixam de olhar para a criança, né? Deixam de observar a criança. O que ela está trazendo? Porque tem tantas outras coisas para você prestar atenção, o relacionamento, a casa, o lado profissional, que você não se dá conta de pequenos sinais, que a gente chama de sintomas, né? Quais são os sintomas de uma criança, por exemplo, que está vivendo uma violência sexual? O que ela está apresentando para você, né? O que ela tá comendo? Ela não quer, por exemplo, olha que detalhe sutil, né? Mas a gente tende a fazer assim com as crianças. Olha, vai lá, cumprimenta aquele tio. Ele quer te dar um beijo, vai lá. E a criança fala, não, eu não quero. E você fala, vai, é educação. Gente, não é educação. Você não precisa beijar o tio. Você pode dar um tchau de longe. Você não precisa ir lá. E às vezes é justamente aquele tio que está abusando daquela criança. E você força a barra da criança, né? Ou seja, respeitar e olhar se aquela criança não quer cumprimentar, se aquela criança não quer ir na casa daquele tio ou daquele familiar, né? Se aquela criança tá fazendo perguntas sobre esse assunto que você percebe que estão além de um conhecimento infantil, né? Você vai observando comportamentos que são comportamentos que é importante ser respeitado, é importante ser olhado, né? Então, assim, a gente como pais é desafiante a educar, porque a gente não consegue, no país que vivemos, sermos apenas pais, que deveria ser, né, uma licença maternidade de 2 anos. Ai, já pensou? Onde o governo paga para você cuidar dessa criança, porque o governo entende que se você ficar 2 anos com essa criança, ele está desenvolvendo um cidadão muito melhor para o futuro, né? Só que não é assim. Então, mãe precisa dar conta da casa, do emprego, dela, porque além de tudo tem que ser magra, com a cara X, né? Então, é muito desafiante ser mãe no nosso país. E a gente não enxerga as crianças. E as crianças muitas vezes dão sinais, né? Eu envolvi vários assuntos em um só, mas foi isso que você queria saber. Maravilhoso. Eu acho que é isso, sabe? A gente olhar para a criança de um jeito mais atento, por mais desafiante que seja, e eu sei, eu entendo, porque eu faço parte desse país, eu faço parte desse grupo de mulheres, é isso mesmo, mas a gente tem que olhar pra gente e entender, nossa, que sinal que essa criança tá me dando? O que ela quer me dizer? Até onde é birra? E aí a informação, ela é muito rica, né? Você somar informação com terapia, gente, É maravilhoso. é maravilhoso, né? E eu assim, os casais, a gente vê aqui, principalmente, trabalhando com mães, muitos casais acabam se separando
depois, no começo, quando a criança é pequena. Muitos casais acabam se perdendo nisso. E o que acontece? Grande parte dos casais se separam com crianças de 2 anos. Entre 2 e 3 anos, mais ou menos. E por quê, né? Porque a mãe, ela antes era uma mulher que não tinha filhos. E ela seguia no modo mulher sem filhos, né? Ela encontra um cara que esse cara conhece ela como uma mulher sem filhos e ela conhece esse cara como um homem sem filhos. E eles vivem um modelo de vida só os dois. Quando essa criança chega, essa criança mostra um outro modelo. E num primeiro momento, Flá, a gente decide ter filhos sem parar pra pensar. Porque a gente já tá namorando ou casado há tanto tempo, porque falaram que família tem que ter filho, então vamos ter um filho. A gente não para pra pensar assim, peraí, vamos fazer um projeto? O que você pensa de educação? O que você acredita, né, sobre desenvolvimento? A gente não constrói isso antes. Mas a gente tem um filho, porque faz parte do projeto, vida, né? E quando esse filho chega, ele passa a criar, ele transforma aquela mulher numa outra pessoa, porque agora ela não é mulher, ela é mãe. E por 2 anos, aquela mulher, por mais que busque ser mulher, é desafiante. O cérebro dela é transformado para ela focar na criança. A criança tem aquela cara fofa para que a mãe não consiga olhar para outra coisa que não para aquela criança. Nossa, isso é muito forte, eu passei por isso. Você fica apaixonado pela criança, né? Você fica apaixonado. Você cheira a criança, aquele cheiro é a coisa mais gostosa do universo. Hoje o João Pedro foi bocejar, eu cheirei o bafinho. Ai, então! Eu fiquei assim, foi cheirar o bafinho, eu falei, nossa. O cocô cheira gostoso, né? Tudo cheira gostoso. A gente fica bêbada daquela criança, né? A gente fica embebida daquela relação. A mulher, e é necessário. É necessário porque esses primeiros anos de vida, a mãe, ela é necessária para aquela criança. Eles estão fusionados, eles estão misturados. A criança não entende que ela é uma criança, ela entende que ela é a mãe e a mãe é ela. É muito união, né? Muita conexão. A criança está se entendendo fora do corpo dessa mãe, ela está se entendendo além daquela barriga, né? É tão interessante porque para ela só existe 2. Ela e o pai. Ela não entende a mãe como uma pessoa à parte dela. A mãe é ela. A mãe é ela. Então, nós estamos aqui em dupla, né? Esse homem e eu, né? Que é a minha mãe junto. Então, essa fusão entre a mãe e o bebê faz com que esse pai, porque muitos pais, e aí homens que estão aqui de plantão, espero que você esteja assistindo esse podcast, procure a sua terapia, tá? Se sua mulher tá grávida, vai fazer uma terapia antes desse bebê nascer. Porque muitos homens casam com uma mulher porque eles querem nessa mulher a mãe que eles assistiram na infância. E eles buscam nessa mulher a mãe. Ou a mãe que fez falta, ou a mãe que eles desejam. De alguma maneira, eles também buscam aquele amor primário que eles aprenderam com aquela mãe nessa mulher. Só que quando essa mulher tem um filho, essa mulher corta o cordão com ele. E ele não consegue entender que papel é o dele, então, dentro dessa família, né? Mesmo se esse homem, tá, gente, ele não tenha essa relação e busca essa mulher como mãe dele, e simplesmente ele entende que é a esposa dele, não mãe, mesmo assim, ele se sente um pouco perdido nessa relação. Porque é mãe, bebê, mãe, bebê, mãe, bebê, e esse homem tá aqui, e aí eu faço o quê? Eu levo a água? O que eu faço? Porque a única coisa que ele pode fazer é levar água, né? Ele não amamenta, ele pode trocar, ele, mesmo que acorde à noite, esse bebê, de alguma forma, quer aquela mãe ainda. Então, esse homem, ele vai ficando se sentindo muito excluído. Essa mãe tá muito incluída ali naquela relação e esse homem tá perdido ali. E por 2 anos assim ficam, sem perceber. Essa criança vai andar, o olho tá pra criança, essa criança vai bucejar, o olho tá pra essa criança vai falar, o olho vai comer, tá o olho. O olhar tá muito pra criança. E tá pouco pra essa dupla, pra esse casal que tá ali, né? Então, ambos olham pra essa criança e esse casal deixa de se olhar. E isso serve por 2 anos mais ou menos. Até que um determinado momento, 2, 3 anos, essa criança já começa a ter uma certa liberdade, uma certa autonomia, essa criança já não é tão mais necessária, né? A mãe não é tão mais necessária quanto era, a partir do momento que ela dá a comida, você tá passando por isso, dá a comida, qualquer um pode dar. E aí eu não sou mais tão necessária.
O pai pode alimentar essa criança, né? A tia pode alimentar essa criança. Ou seja, a mãe, aos pouquinhos, ela vai se tornando desnecessária. E esse homem e essa mulher, eles... Peraí, o que a gente é mesmo? Eles, é como se a gente precisasse se reconhecer de novo. Então, ou seja, já não é a mesma mulher, já não é o mesmo homem. Agora estamos diante de uma mulher que tem filhos e um homem que tem filhos. Esse casal não se olha, fica olhando para a criança, né? E quando se olha, não se reconhece, porque a última vez que eles se olharam foi antes do parto. Então, existe um processo, né, até os 2, 3 anos, muito bonito, eu acho bonito, né, como terapeuta eu não podia achar diferente, mas eu acho muito bonito o processo, é desafiante sim, mas é um processo onde essa dupla precisa desde já ter um diálogo do, você me espera? Tem a música da Sandy, que chama Me Espera. Dizem que ela fez essa música no pós-parto. Ah, é? Né? Pro marido, não sei se é verdade, tá? Mas a letra parece muito isso, né? Então, esse, me espera, calma aí, daqui a pouco a gente se vê. Eu vou ali rapidinho cuidar do nosso filho, eu já volto, né? Você não pode vir comigo? Você topa fazer isso, né? E quanto mais a mãe vai trazendo esse homem pra perto, por enquanto, nesse momento fusional, deixar ele trocar, a fralda vai ficar torta, tá tudo bem. Deixar ele colocar a roupa, talvez não combine muito. Né? Deixar ele participar acordando à noite, dar mamada para ele arrotar. Só que o que acontece, e aí muitas vão se identificar, é que quando a mãe tá no pós-parto, o homem tá lá trabalhando, a mulher fala assim, eu não vou acordar ele porque ele tá trabalhando. E aí... Ai. Tô me identificando. Eu não vou acordar ele porque ele tá trabalhando e eu tô aqui com essa criança. E aí, sem ela perceber, ela vai excluindo também esse pai. Então, tudo bem, o pai vai trabalhar, mas no dia seguinte essa mãe também vai trabalhar com as coisas daquela criança. Porque isso consome, a mãe não dorme, ela precisa descansar. Isso consome muito. Muito mais. Eu não imaginava o tanto. No chá pós-parto elas falavam assim pra mim, Mia, eu não vejo a hora de trabalhar pra eu poder ir descansar. Descansar. Eu quero ir descansar no trabalho. Eu quero poder tomar um café no meu cantinho do cafezinho quente, sabe? Porque realmente o trabalho vira o descanso, é ao contrário, né? O trabalho é muito puxado, né? Então, o casamento, ele vai passando por um processo de transformação. Se nesse momento eles não olham um para o outro e se apresentam novamente, e no consultório eu faço isso, é muito legal, porque eu falo, se você fosse se apresentar para ele, como você se apresentaria hoje? E se você fosse se apresentar para ela, como você se apresentaria hoje? Quem é você? E muitas ficam assim, Então é nítido que assim, nem ela sabe dizer quem ela é, e ele também tá um pouco perdido. Então tá, vamos treinar isso. O que é importante pra você a partir de agora? Né? O que é importante pra você? Vamos fazer aquilo que vocês deviam ter feito antes do bebê nascer. Como que é a educação pra você? Como que é pra você? O que é importante? O que tem a ver isso com a sua mãe? O que tem a ver isso com a sua mãe? O que tem a ver isso com a sua educação? E aí a gente faz um trabalho de reconhecimento, de identificação. Porque normalmente esse casal ele não se reconhece. Então eles acabam se separando, o que é uma judiação, né? E muitos, e eu tenho casos também em consultório, do homem olhar para essa mulher e sentir tanta falta dela, desse cuidado materno que ela dava para ele, e ele fica muito incomodado com esse lugar, e tem ciúme sim, mas lá no inconsciente, bem sutil daquela criança, né? E quando ele vai ver, ele quer ficar longe daquela relação. Ele não consegue aceitar que ele está temporariamente num lugar diferente, né? E aí ele separa. Então, eu tenho muitos processos de separação que são assim. De homens que aquela mulher teve um filho, ele não conseguiu sustentar eu ia falar as férias, mas é sacanagem. Mas esse período off dessa mulher. Né? E quando essa mulher faz 5 anos, a gente falava, eu e a Polly, numas amigas, né, a gente falava, bom, o momento de resgate da mulher é quando a criança faz 5 anos. E não importa, se você tiver 7 filhos, o seu resgate vai ser do último filho quando esse fizer 5 anos. Por mais que você vá experimentando, é um processo. Até os 3 anos, você tá mergulhada naquela criança e você tá mergulhada nessa relação. Então, de fato, os casais se separam muito nessa fase e a dica vão cruzar na hora de trocar fralda? Olha um por outro. Faça essa experiência, Flá. Pega o seu marido por alguns minutos na hora que vocês estiverem trocando e fique em silêncio. A gente chama de V0 isso. Fique em silêncio, apenas olhando nos olhos dele
E sem você falar nada, você vai pensar, e você pede para ele, pensa o que você quer me dizer sem falar. E eu vou pensar o que eu quero te dizer sem falar. Põe no cronômetro 1 minuto e não fala nada. Fica só olhando para o olho dele, ele para o seu olho, você pensando o que você quer dizer, ele pensando, e depois você me conta, né? Então são pequenos exercícios de conexão que você precisa fazer no dia a dia. Na hora que você está trocando uma fralda, ou na hora que ele está lá fazendo alguma coisa, é se esforçar assim um pouquinho, de passar lá e dar um beijo na bochecha, falar, você é importante para mim, eu admiro você nisso, né? Trocar elogios, a gente recebe mais críticas do que elogios. As pessoas sabem mais aceitar as críticas. As pessoas falam, nossa, que vestido bonito, e você fala, ai, eu paguei tão baratinho, faz tempo que eu comprei, né? Ou seja, a gente tem dificuldade de A gente dizer... quer diminuir o que a gente tem, né? Exato, a gente está acostumado a receber críticas, é mais fácil, né, do que receber elogios. Uhum. Então, faz esse exercício, pede para ele, olha, posso te pedir uma coisa? Não me critica agora, né? Ou, o que você precisa? Pede para ele, deixa ele pedir para você algumas coisas, o que vocês precisam? Porque senão é natural, a separação vai acontecer. Porque você não reconhece. Você não reconhece. E aí a gente pergunta, você está se separando do quê? É desta mulher? Ou você quer se separar da sensação que você está diante dessa mulher? Você quer se separar desse homem? Ou você quer se separar da sensação que você tem diante desse homem? Porque a gente não ama a pessoa. A gente ama o que a pessoa faz a gente sentir. Então, se você quer se separar, você não quer se separar daquela pessoa, você quer se separar daquilo que aquela pessoa está fazendo você sentir. E muitas pessoas traem porque elas vão buscar no amante a sensação que aquele casamento não está dando a ela. Não tem a ver com a pessoa, tanto que é muito bonito ver um casal se resgatar, né? Porque, na verdade, ali o casamento não está acontecendo, e quando a gente traz esse pensamento, como que você se sente diante dele? E ele traz como ele se sente, e ela traz como ele se sente, e depois você muda o sentimento, aquele homem que você odiava, que você queria se separar, virou o amor da sua vida. E você fala, como pode? Você veio pra mim, eu tive uma cliente, você veio pra mim querendo se separar, e agora você está dizendo que ele é o amor da sua vida. O que mudou? É a mesma pessoa. E ter o filho, o nascimento do filho, muda muito a mulher, muda muito. São muitos hormônios, privação de sono. Eu confesso que primeiro mês, então, eu acho que tava tudo borbulhando ali, eu falava, meu Deus, será que eu vou continuar? Será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Será que eu vou separar? E daí é uma sensação de que ao mesmo tempo você precisa enxergar alguma coisa que você não consegue ver. Uhum. E eu falava, meu Deus, o que eu preciso enxergar? Mas eu não tô conseguindo, A gente não pensa direito, o pensamento é lento, né? É um outro lugar, né? É como você... Eu vou fazer uma comparação um pouco simples demais, porque a maternidade é muito mais complexa que isso. Agora, quando a gente muda de casa e a gente dorme pela primeira vez no nosso quarto novo, e você acorda no meio da noite, onde eu tô? Sabe aquela sensação? Aí parece que cai, calma, é verdade, calma, tô aqui numa casa nova, né? Mas a primeira vez que você acorda naquele lugar novo, você estava acostumado com aquilo antes, e você acorda nesse lugar novo, e você assusta. Uhum. Quando o filho nasce, é mais ou menos isso. Você tá o tempo todo nesse processo. Esse processo de reconhecimento e... Não, né? Eu reconheço que eu sou mãe. Não, pera, eu não sou. Calma aí, eu sou mãe. Não, pera. O seu dormir era diferente, o seu ser era diferente, as suas roupas eram diferentes, o lugar que você frequentava era diferente. A gente se desconecta de tudo. Eu tô num processo de identidade aí comigo, viu? Mas é uma construção mesmo. Tá cedo ainda. Tá com 10 meses. O que é 10 meses? E você ainda tá na fase que é uma fase de... É um processo de separação com o seu filho. E dói na gente, né? Claro! Então, por exemplo... E não acaba, viu? Eu não sei, quer dizer, deve acabar depois dos 18, né? Não sei. Será que acaba? Não sei. Porque eu não consigo explicar, não sei se eu sei verbalizar isso.
Mas quando eu vejo que eu não estou sendo mais necessária para ele, eu fico feliz por ele, mas dói Mas em um mim. desespero. Eu sei, dói. Eu tô com um adolescente, né, que tá indo embora. Ai, É isso. eu não sei se eu tô pronta. Calma, também não precisa estar Eu agora. peço pro tempo, eu falo, vai devagar, vai devagar. E antes do João Pedro nascer, aí a gente conversava, né? Fez os planos, falava, amor, a gente não pode esquecer da gente. Ou seja, eu sabia de toda a teoria. Tem uma vez por semana a gente tem que sair pra jantar. O João Pedro nunca vai dormir no nosso quarto. O nosso quarto é nosso momento. E era muito bem resolvida com isso. Menina, nasceu, eu não lembrei de nada. E não é só você. E a gente quase se perdeu nesse processo. E a sorte, também eu acho que a idade traz uma maturidade, né? Então, a gente tem muita consciência de que não vai ser fácil, mas está sendo difícil. Sim. Mas nós escolhemos ter uma família. Nós nos escolhemos. Nós queremos isso. Isso. Então, agora, qual caminho a gente vai fazer para dar certo? E tem um ponto também, Flá, que vale a pena lembrar sempre, que é assim, o relacionamento é o pulsar do coração, né? Tum, 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 tum. E se a gente vê o desenho lá no Altos e baixos. cardiograma, qual que é a mesma palavra? Eu já vi o eletrocardiograma aqui. Tum, 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 tum. Isso é o relacionar. Isso é o relacionamento. A gente não pode querer um... Isso é um relacionamento morto. E eu não tô dizendo que é necessário brigar, não é sobre isso. Não é sobre desrespeito, não é sobre você se anular, não é sobre você se diminuir, né? Tem muita gente que vive relacionamentos aí que não vale a pena mesmo. Sai, gente. A gente tá em pleno século XXI, entendeu? Não é sobre isso. É sobre você entender que vocês estão se construindo, vocês estão se transformando todos os dias. O casal não entra em crise, ele se transforma. Né? Ele passa por um processo de transformação. Então, quando ele tá no baixo, é a hora de prestar atenção. E o que eu chamo de baixo? É assim, não, vocês não estão no super love, vocês não estão admirando, vocês estão com raiva um do outro. Isso é relacionamento, faz parte do processo, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque isso é estar vivo, o relacionamento tá vivo. Pensa você do lado de uma pessoa que você não tá nem aí, que você não se importa, que ela pode fazer o que ela quiser, da forma que ela quiser, do jeito que ela quiser. Se ela for embora, também tá tudo certo. Ou seja, você deseja aquela pessoa. Aquilo é um relacionar-se, né? Você quer, tem uma troca ali, uma construção ali, né? Então esse processo é muito importante a gente olhar, né? E quando os filhos chegam, tudo se mistura. Porque nasce um amor novo, que você não conhecia. Não conhecia. E não sabe lidar direito. É um amor confuso, né? Que você fala, é criança. E é muito interessante, você falou da idade, porque eu tenho 2, né? O de 15 e uma de 3. Então, a de 3, eu tive aos 40. O de 15, eu tive aos 20. Então, quando eu olho a diferença de o que é ser mãe com 20, o que é ser mãe com 40, com 20 você tem mais disposição e menos sabedoria. Com 40, você tem mais sabedoria, mas tem menos disposição, né? Então, tudo isso muda também, percebe? Depende da idade que você tem o filho, depende da maneira como vocês estão ali como relacionamento, tudo se muda, tudo transforma, sendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, não importa, vai sempre transformar, né? E vai sempre transformar uma nova idade, vai ser um novo filho, um novo relacionamento. Quando você tiver com o seu filho com 4 anos, você vai ver, é outro. Quando você tiver com 9 anos, é outro. Quando você tiver com 12, é outro. Então, ou seja, o casal precisa estar o tempo todo se reinventando. E quando esse filho sai de casa, é outro, bebê. Daí ferrou. E aí muitas mulheres, olha, aí muitas mulheres que largaram, né, elas e ficaram só focadas na criança, nesse momento o bicho pega.
porque dessa criança vai embora. Esse casal aí que ele não se reconhece, porque muitas mães, infelizmente, fica a dica aí, tá? Muitas mães, infelizmente, colocam o filho na frente do casamento. E elas deixam de enxergar o casamento, porque elas colocam o filho na frente. Só que quando esse filho sai da frente, vai embora, ela tem que olhar para o casamento. E aí o que ela faz? Em vez dela olhar para aquele casamento, ela não quer que o filho vá embora. Ela não deixa esse cara casar, ela não deixa esse cara construir uma família. Ela vai sempre sendo aquela sogra mala. Sabe aquela sogra mala? Então, Sim. essa sogra mala, chata, que fica em cima do filho, não é porque ela não se encontrou com ela mesma, ela não quer olhar para a história dela, para o casamento dela e faz o quê? Tudo que eu tenho é meu filho. É isso. Poderia ficar mais 10 horas aqui. Nossa, poderia, porque você viu que eu tô aqui, né? Você tá processando. Eu tô processando Eu tudo. vou te deixar no silêncio terapêutico. E, meu Deus! Tanto que esses homens, né, que estão 40 a mais, que você fala, o cara nunca casou, nunca teve uma família, nunca construiu nada, né? Você vai olhar a relação... Vai ver a mãe dele. Vai lá entender. E, Yomi, uma outra coisa que eu acredito muito é no relacionamento dos pais, nessa estrutura, na estrutura que esse relacionamento traz para a família como uma base para a criança. O que realmente essa relação impacta para a criança, para o desenvolvimento? Como assim? Por exemplo, os pais que se dão bem, ou os pais que não se dão bem, que brigam, não, eles se odeiam, eles não se suportam, ou juntos ou separados. Tá. O que é melhor? Um casal brigando... Casado ou separado? Tá, perfeito. Ótima pergunta. Bom, se a gente entender que a criança é feita de 50 a 50, ou seja, ela é 50% o pai, 50% a mãe. Óvulo, espermatozoide, puf, criança. Se a gente começar por aí, tá? A gente já entende que quando a mãe critica o pai, a mãe tá criticando a criança. Quando o pai critica a mãe, o pai tá criticando a criança. Porque a criança, ela é a soma das duas partes, tá? Então, se o casal tá brigando, imagina o que acontece com a criança por dentro dela. Metade dela tá brigando com a outra metade dela. Então, isso atrapalha na construção da autoestima, isso atrapalha na identificação dela, de reconhecer quem ela é, né? Quando o casal tá em conflito, a criança tá em conflito. Eu atendo famílias. Isso, um bebê já sente isso? Já, opa, sente sim, né? Ele não tem a leitura, porque o cérebro dele não faz essa leitura, né? Racional, organizada, não tem, tá? Mas ele capta energia, ele sente a vibração. Nós somos energia. E a palavra, a voz é uma onda. Exato. Né? É uma energia. E nós somos energia. Então, eu tô aqui falando com você, eu tô com uma intenção. Você tá sentindo isso, né? É inevitável. Se eu chegar aqui, como você encontra alguém e você vê aquela pessoa meio pra baixo, cabisbaixo, você sente ela. Não só pela fisionomia, pela linguagem não verbal, mas por aquilo que ela tá emanando. Então, pensa pai e mãe brigando o tempo todo. Fora que tem memória de parede, eu sou radiestesista também, né? Então eu faço leitura radiônica. Pintar a casa quando você mudar. Isso. Então, assim, a criança sente. Então, pro desenvolvimento da criança, com certeza, é melhor ter pais felizes, independentes se eles estão juntos ou separados, né? É importante para criança, claro, tem um monte de coisa que acontece com a criança quando os pais se separam, tá? Porque ele precisa entender o corpo dele mesmo, né? Calma aí, meu pai foi, então a criança sempre quer pai e mãe dentro da mesma casa. E é muito bom pro desenvolvimento da criança, por uma série de fatores, né? Ter esse pai e mãe dentro da mesma casa. Agora, ter esse pai e mãe dentro da casa, um ofendendo o outro, um criticando o outro, um agredindo o outro, né? Um humilhando o outro. Significa muitas coisas. Por exemplo, a criança tá ali assistindo um tipo de amor. Ele entende amor, o que o papai sente por mim, o que a mamãe sente por mim, o que eu sinto pra mamãe, o que eu sinto pelo papai. Isso é o amor dele. Ele não entende outro tipo de amor. Aí, de repente, a mãe fala, a mamãe vai se separar do papai porque a mamãe não ama mais o papai. O que a criança vai pensar? Se minha mãe deixou de amar meu pai, ela pode deixar de me amar. Porque ela não entende esse outro amor
de homem e de mulher. Ela ainda não entende isso, né? Então, quando ela vai vendo, se o papai tá criticando a mamãe desse jeito, então isso pode acontecer comigo também, né? Fora que muitos casais, quando brigam, brigam por causa da criança. Você não leva o fulano, você não sei o que lá. E aí fala o nome da criança ali. A criança que não entende muito bem o que está acontecendo, fala, eles estão brigando por causa de mim. A culpa é minha por tudo isso que está acontecendo. E ele começa a se sentir culpado pelos pais estarem brigando, né? Então ele se fecha, ele passa a não comer muito bem, ele começa a ter medo, porque daí a gente tá falando de estabilidade. O que você prefere, viver num país com terremotos ou sem terremotos? Pensa você vivendo num país com terremoto, o que acontece? Gente, o telhado vai... Nossa, o teto vai cair, meu Deus! É medo toda hora, É muito medo toda hora. Isso libera cortisol, você vive estressado. Vive em estado de alerta. Vive em estado de alerta. Isso prejudica E o isso aprendizado. pode perdurar para sua vida adulta depois. Com certeza, virar um gatilho. Inclusive, pessoas, por exemplo, que estão sempre buscando estresse. Estresse. Se a gente for estudar algumas, não todas, claro, porque não existem pessoas iguais, né? O que você viveu? Você viveu muito estresse? Você tá viciada em cortisol, você tá viciada no estresse. Porque vicia. Né? E às vezes a pessoa tem até comportamento sem ter essa consciência. Sim, total. Ela procura briga. Sabe aquela pessoa que você fala assim, gente, ela briga com tudo? Ela briga com todos? Tá sempre brigando? Né? Qualquer coisinha já vira um estresse. Porque ela tá, às vezes, como é pra ela viver tranquila? Como que é viver na paz? Como que é você viver sem estar correndo? Tranquila, né? Então, isso desde a barriga, tá? Ixi, poderia também falar disso. Porque desde a barriga... Acho que a gente vai ter que fazer vários encontros. Eu não sei quanto tempo você tem, mas tem muita coisa pra falar aí. Porque desde a barriga, né? Eu estudei muito psicologia perinatal, que é o impacto da gestação e do que acontece na gestação no desenvolvimento do bebê antes dele nascer. Então, dependendo do que a mãe vive, ela tá mandando mensagens para aquele bebê, né? Toda aquela gestação, aquilo que é falado, medos, a criança tá sentindo. A criança não é um botão dentro de você, né? Ela tem vida, o coração dela tá ali, ela tá vibrando, e o coração, ele capta mais memórias do que o nosso cérebro. Então, o coração tá ali vivo. Ele tá captando, ele tá sentindo, ele tá pulsando, ele tá vivenciando. A mãe sente medo, pô, que medo é esse? Será que é meu? Pra mãe não sei o que ela... E a mãe tá vivendo e tá achando que ela tá sem nada ali. Não sem nada, mas que a criança não tá captando, né? E a criança tá captando. Então, a criança, ela vai captando desde a barriga, depois do nascimento. Então, eu sei, gente, deixa eu acalmar a galera aí que tá assistindo, né? Eu sei que somos seres humanos. E que por ser seres humanos, nós temos o nosso processo de desenvolvimento. E nós temos raiva, nós temos mágoas, nós temos chateações, né? Não somos Buda. Não somos, né? E nem Buda ficou aqui pensando se ele conseguiu ser assim o tempo todo, né? Então a gente precisa entender, e por isso que eu falo, vai fazer terapia. Porque assim, a gente tem que entender que a criança tá ali, melhor seria se ela vivesse numa casa sempre tranquila. Mas para viver numa casa tranquila, esse casal precisa estar alinhado. Você como mãe e como mulher precisa estar trabalhada na terapia, sim. Né? O pai também precisa estar, de alguma maneira, entendendo quem ele é. Porque senão isso vai sendo... A criança vai absorvendo tudo isso. Né? Ela vai ali captando... E ela vai captar, porque é isso que eu falei, nós não somos Budas, nós somos seres humanos, nós estamos ativos, cheios de altos e baixos, e a criança está vivenciando tudo isso. Então, o que é importante? A gente mostrar para a criança, isso é meu, isso não é seu. Tem uma técnica que eu falo que é sleep talking, né? A criança está dormindo. Conversar com ele, isso. dormir. Passou 15 minutinhos que ela dormiu, tem uma fase ali do sono que não é nem acordado e nem o sono profundo. É o processo de transe. Dá uns 10, 15 minutinhos. Você vai lá no ouvido e você diz pra ela, filha, a mamãe tá sentindo medo. Filho, o papai tá preocupado e isso é meu. Fica tranquilo. E evita falar a palavra não, tá, gente? Ixi, também tem isso também. Evita falar a palavra não, né? Porque quando eu falo não, se eu falar pra você, não pensa no elefante cor-de-rosa. Você pensa no elefante cor-de-rosa. Então, você tem que falar sempre no positivo, porque o cérebro, ele recebe comandos. Então, você fala, isso é da mamãe,
isso é do papai. Daí Pode fala, ser criança, fica tranquilo, não é? Não precisa se preocupar. Isso, Fica fica tranquilo. tranquilo, vai ser criança, esse assunto é da mamãe e do papai, nós somos adultos, sabemos o que estamos fazendo, pode ser criança e pode brincar à vontade, né? Vá curtir em vez de prestar atenção nisso. Então, assim, você vai dando comandos para a criança, né? Para a criança entender que aquilo é seu. E não é dela. Porque senão ela fica achando que ela é culpada, que ela é causadora de tudo aquilo, né? Ela fica vivendo aquele terremoto o tempo todo. E, meu Deus, o que vai acontecer? Será que meu pai vai embora? Será que minha mãe vai embora? E se eles forem embora, o que vai ser de mim? Será que eu vou para algum lugar? A criança fica angustiada, extremamente angustiada. É um processo bem profundo na criança, né? O processo de separação. Gera muitos traumas, E se dói na mãe porque é um luto, né? Se dói no casal porque é um processo de luto, você mata os sonhos. Você morre e enterra os seus planos. Sim. Todo projeto que você tinha de família, você põe para debaixo da terra. E agora você vai ter que reconstruir. Imagina o que é para uma criança. E a mãe normalmente quer poupar, né? Os meus pais faz pouco tempo que eles se separaram. Eu já tava lá com 34, 35 anos, não sei. Eu quase morri. Isso. Não, e eles se separaram assim muito bem. Eles são muito próximos, muito amigos. Eu quase morri. Eu achei que eu fosse morrer. Foi, nossa, me doeu. Porque não importa a idade. Não importa a idade. Você pode ser adulto, você pode ser criança. Diante dos pais, você é sempre criança, né? Então, é sua base. Você é feita deles. E aí, vai acontecer o quê? E agora? Como vai ser? Eles vão poder vir juntos na minha casa? Não vão poder vir juntos na minha casa? Como que vai ser a partir de agora, né? Muitos questionamentos. Que coisa. Ai, Mi, nosso tempo tá acabando, tá muito bom, eu queria que acabasse. E eu queria que você deixasse uma reflexão. O que a Mi de hoje fala pra Mi de antes? Ai, gente, eu amo essa pergunta. Tenha calma. Tenha paciência, vai passar, você é capaz, você pode mudar isso. Nem tudo é sobre você, né? Eu acho que essa talvez seja bem importante, nem tudo é sobre você. Acho que isso, assim. Hoje eu olho para aquela Michelle lá atrás e eu vejo claramente uma menina que precisa receber um abraço bem apertado, sabe? Dizer a culpa não é sua, tá tudo bem, né? É aquela coisa do... Eu acho que talvez eu faria mais do que falaria, né? Vem aqui, deixa eu acho que eu faria isso. E Mi, deixa uma mensagem para as mães, para as mulheres que estão assistindo a gente. Você sempre pode ser mais, se você quiser. Você sempre pode ir além, se você quiser. Não desista de você jamais. A sua vida vale a pena. Ela vale a pena para o seu filho e principalmente para você mesma. Então não desista de você, porque você é a figura mais importante da sua vida. Se você não cuida de você, todo o resto vai ser abalado. Então, enquanto você colocar você como importância na sua vida, não desistindo de você, acreditando que onde você está não está bom, busca um lugar melhor. Onde, de repente, você está vivendo não está bacana, faz diferente. Faça alguma coisa nova, invente um novo cenário, construa alguma coisa nova, né? Para que você aí desse lado consiga ser diferente, porque você pode ser melhor. E se algum ser humano consegue, você consegue também. Você não é um javali, eu não sou um javali, a gente é ser humano, então eu olho pra Flávia e falo, olha que legal isso que a Flávia tá fazendo. Eu quero fazer também. Você pode. Somos seres humanos. Então se um ser humano pode, você pode também. É isso. Mi, muito obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui. Que papo bom. Foi ótimo. Obrigada de compartilhar sua vida dessa forma tão genuína, trazendo tanta inspiração, tanta sabedoria, tanto acolhimento, esse olhar que você tem pelas pessoas é uma coisa que muita gente, acho que todo mundo precisa sempre estar trabalhando. Obrigada, viu? Obrigada a você, adorei. E eu sou Flávia Puccini e esse foi mais um Entre Fraldas e Negócios.